Acompanhe agora mais um tema doutrinário do Evangelho de Jesus. Olá a todos, muito boa noite. Jesus abençoe a todos com a sua paz, com votos de fé e esperança em dias melhores por esse período muito turbulento que a Terra passa. Hoje nós teremos a continuidade do estudo do Evangelho segundo o Espiritismo, que está no seu 5º capítulo, cujo título é Bem-aventurados os aflitos. Falaremos hoje a respeito das causas anteriores das aflições. Vamos relembrar anteriormente sobre a justiça das aflições e as causas atuais das aflições que estão diretamente ligadas com a atual encarnação em que nós vivemos. Logo no início do capítulo, através dos ensinamentos de Mateus e de Lucas também, inseridos no capítulo 5, nos versículos 4, 6 e 10, Mateus coloca uma colocação de Jesus, né, no Evangelho segundo o Espiritismo, para que nós sempre lembramos sobre o sentido da consolação a que explica Jesus, não só para os gentios, mas para todas as pessoas, e quão está atual pelo momento de pandemia, de muitas agruras, muitas dificuldades que nós estamos passando na Terra. Bem-aventurados os que choram, pois que serão consolados. Jesus estava falando que chorarão e que serão consolados, mas quem realmente são os que choram e os que serão consolados, não é? À medida que a gente percebe as dificuldades na sociedade, hoje, nesse mundo tão corrido, está cada vez mais difícil você notar as verdadeiras necessidades das pessoas. E muitas das vezes são necessidades do seu interior, da sua intimidade, em que nós podemos socorrer aquela aflição de uma pessoa. Mas vamos à resposta. Chorarão aqueles que sofrem com resignação e paciência. Resignação e paciência. Como está difícil hoje a gente tolerar a situação de diferenças sociais, não só da pandemia, mas da dificuldade socioeconômica que o mundo passa, e de ter paciência com relação ao ciclo em que as famílias vivem no mundo moderno, não é? Com tanta disparidade, com tanto desrespeito, com a ausência de união, não é? Então sofrerão mais esses que terão a vivência de grande prova, objetivando inclusive o melhoramento espiritual nos quesitos da resignação e da paciência. Também atingirão a consolação através dessa grande prova, não é? Aqueles que sofrem, mas se revoltam e e não desesperam, pois que aqueles que sofrem se revoltam contra a situação e desesperam, não terão o consolo que fala de Jesus, principalmente na parte íntima, não é? Porque nós temos há vários momentos na nossa vida, na nossa lida diária, oportunidade de crescer moralmente com as falhas, com a problemática, com as dificuldades que aparecem, né? Com aquelas barreiras que aparecem para o atleta na prova de revezamento, de distanciamento, não é? São dificuldades para transpor que nós deveremos observar o quão o espírito deve parar para refletir, e ao invés de se desesperar, debater contra Deus, debater contra o próximo, contra as situações que vão, nesse sentido de dificuldade, oportunizar algo muito melhor à vida futura, né? No livro Céu e o Inferno, na primeira parte, no capítulo 7, por Allan Kardec, no âmbito da justiça das aflições, existe uma colocação do porquê que sofremos.
Por que que um sofre mais do que os outros? Já repararam num seio familiar, onde estão ali reunidos o pai, a mãe, filhos, né, netos, mas alguns sofrem mais do que os outros? Por que que isso se dá? Para todo sofrimento há uma causa, ou seja, aquele sofrimento refletido na vida atual e tendo consequências provindos de vidas passadas, ele tem uma causa, houve um start, um início, e isso nos é ensinado pela doutrina dos espíritos através da justiça divina, ou seja, vivenciar momentos em que nós ou ameaçamos, ou perdemos a oportunidade, ou não obtivemos a força necessária para que no seio da família, da coletividade, possamos empreender crescimentos coletivos, melhores, não é? Normalmente a causa está aí. E aí onde está a nossa fortaleza quando a gente se esclarece. E os espíritos vêm, através da codificação, dar o seu atestado de veracidade do porquê que em vidas passadas deixaram a oportunidade passar e que agora refletem tanto no mundo espiritual quanto numa prova, numa exigência expiatória, uma condição de vida mais difícil. Então, por que sofremos? Por que uns sofrem mais que os outros? Perante a justiça divina, todas as ações boas e más são rigorosamente consideradas. No livro E a Vida Continua, pela psicografia de Chico Xavier, através do espírito André Luiz, a gente tem uma trama muito interessante, através de uns espíritos que se reúnem com detalhes de aflições interiores, atuais e anteriores, e que o motivo do sofrimento era, na verdade, a reparação dessas considerações, dessas faltas em que nós não devemos cometer para que a colocação da justiça divina seja feita. As leis divinas dão a cada um segundo as suas obras. A natureza não dá saltos. Se é concebida aquele espírito uma vida simples, mas levar com elementos que possam fazê-lo crescer no seio familiar, então por que se debater e achar que aí não haja justiça? Nós podemos ver nas sociedades como um todo, e que existem pessoas com grandes talentos interiores, grandes riquezas morais, e que nos dão exemplo de conduta de vida diária, passando por dificuldades da vida material. E a gente obrando muito no sentido do altruísmo, não é? O espírito, ele percebe que no atual estágio em que ele, nesse caso, ele alcançou, em que não é tudo da matéria que ele precisa para sobreviver, já está com o desapego, não é? Nos dando a prova do desapego. E outros, por tão pouco, sofrem, né? Por algum bem material não adquirido, talvez por um cargo, talvez por uma roupa, né? E esquece de obrar, principalmente obrar no amor. Então as leis divinas sempre relembram o ser humano nesse sentido do amor, para que a aflição seja educandário da alma. Então, as causas das aflições, elas se dividem em duas seções, as atuais e as anteriores, sendo que as atuais, elas estão ligadas à vida presente. São aquelas causas onde quase sempre nós podemos evitar, e muitas das vezes a gente não percebe, por conta ainda da falta de evolução moral, espiritual, a gente não consegue evitar. E são coisas em que estão relacionadas muito com a porta larga, aquela porta onde é oferecido um mar de oportunidades, e quase sempre essas oportunidades, elas não estão recheadas com a alegria de viver. Elas não estão recheadas com a concórdia e a harmonia sociofamiliar.
não estão em concórdia com a distribuição correta de oportunidade na vida. Nada contra, pelo direito e o esforço do trabalho, nós adquirirmos coisas em que possamos beneficiar, mas o acúmulo e o uso desnecessário da matéria, ele deve ser evitado, para que nós não soframos nessa estrada da prova, da missão e até mesmo da expiação. E as causas anteriores, elas estão relacionadas às vidas passadas, às reencarnações que nós tivemos, às experiências seja com ou mesmo os mesmos espíritos que horas estão no nosso círculo de relacionamento, né? Pai, a mãe, irmão, tio, filho, filha, e estão ligados a algum ajustamento de alguma falta, de alguma oportunidade de exercício do bem que não foi feito, de alguma reparação. E esses ensinos, conforme mostra o slide, os ensinos de Jesus põem os homens na direção destas causas. No livro Missionários da Luz, quando nós vamos ver a reencarnação de Segismundo, nós vemos aquela reunião de vários espíritos no laboratório espiritual, coordenando matematicamente a reencarnação dos espíritos. E assim é que é feito. Numa oportunidade em que um tem de uma prova a ser reparada, de outro que está retornando ao plano espiritual, que se encontra momentaneamente para se reesclarecer, relembrar do porquê passou naquela grande prova, mesmo com aflição, e que faltou o reparo da reconsideração de alguns espíritos, talvez do desapego da matéria. Então, o espírito, ou os espíritos, eles são direcionados magneticamente para as provas, porque os engenheiros do processo reencarnatório sabem de detalhes intrínsecos à nossa necessidade, assim como o guia, o benfeitor, o anjo, como queiram colocar o espírito bom, o amigo, que nos acompanham durante essas provas e que também acaba herdando um tanto de aflição, porque são espíritos que estão na mesma faixa vibratória, na mesma escala evolutiva de nós, para poder também vencer as suas más inclinações e alcançar a felicidade como um todo. Então, essa estrada ela é encaminhada, dirigida para que os homens possam ter a oportunidade de exercer os ensinamentos que Jesus nos ensinou há mais de 2000 anos, quanto também dizimar, limpar as suas manchas do passado e alcançar a felicidade rapidamente, colaborando para o progresso da Terra. Então, o Espiritismo ele tem uma grande missão entre nós, que é revelar, através dos ensinamentos codificados por Allan Kardec, pontuados pelos espíritos benfeitores, e também com os relatos dos espíritos que são conferidos nos capítulos das instruções, né, das instruções dos espíritos, onde colocam ali o progresso a ser assumido e seguido por todos nós. Estamos vendo aí, ainda relembrando, nas causas atuais, que podemos evitar, todas elas ligadas ao processo encarnatório atual, exemplo de imprevidência, como, por exemplo, a imprevidência de dirigir um carro potente numa cidade em que não tem uma particularidade de autopista, não é? E quase sempre acaba com um grande acidente. Por que adquirir um automóvel tão potente e sair dirigindo, arriscando por manobras ousadas a sua vida e a vida de terceiros? Temos a grande prova do orgulho, não é? Por que recusar determinadas provas ou considerar determinadas oportunidades, quer seja na presença de alguém, quer seja também um exercício de uma atividade que possa nos
dar, essa condição de compartilhar o conhecimento, né? Quantas das vezes a gente não tem a oportunidade de ensinar alguma coisa a alguém, mas aí vem aquela dúvida no nosso pensamento. Ah, mas eu adquiri aquele conhecimento com tanto esforço, por que eu vou compartilhar? Além do mais, é uma pessoa que vai me dificultar a prova. Então, há aquele negacionismo por orgulho e egoísmo também. E o orgulho, por si só, ele já nos deixa ali mal amparados da arrogância, também de determinados sentimentos contrários ao bem e que impedem o nosso progresso espiritual, moral, impedem a felicidade coletiva na Terra. Nós podemos perceber que boa parte das questões pandêmicas atuais poderiam já ter sido solucionadas se a governança humana, ou seja, os nossos semelhantes em questões de governabilidade, nós, como sociedade, já estivéssemos devidamente educados nessas questões para partilhar o conhecimento, os recursos, as necessidades de fato, aonde estão localizadas na Terra, para não circular as dificuldades que hoje nós vivemos, né, que se reflete rapidamente no mundo moderno, por escassez de medicação, por escassez de educação, por escassez de segurança. Muitos países a gente vê, existe um conforto exacerbado no uso da matéria, da vestimenta, ao qual outros sequer têm o que calçar, o que vestir, não é? Não têm condições apropriadas de proteger do sol, enquanto outros orgulhosamente estão em casas mais abastadas, além daquilo que precisam para sobreviver. Então, nós devemos coletivamente observar isso. Aflições ainda nas causas atuais, a ambição, né? Quem tem mais, quer mais. Secularmente, a gente ainda não venceu essa grande prova da ambição. Ambição não apenas da moeda, mas da condição de poder, de mando, né? De cargo, de relações sociais, de conhecimento, de exploração desse conhecimento, desse poder humano em que muitas das vezes conferido e que muito foi dado e que muito será cobrado. A gente pode perceber isso claramente em que a estrada ambiciosa, não é? De Jericó a Jerusalém, de Jerusalém a Jericó, oportunizou para que duas pessoas ligadas ao Sinédrio, né? Ligadas à coletoria também, né? Pudessem alcançar ali a pessoa que foi assaltada e que precisava do socorro imediato, e que um estranho, vindo da Samaria, também teve a mesma oportunidade e não foi ambicioso ao descer a Jericó para vender os bens, para não somente ter a subsistência resolvida, mas percebeu que ali estava necessidade. Poderia ser ele naquela estrada. E a espiritualidade no seu íntimo alcançou. Quantas das vezes, por questão de ambição, de local, de algo, de alguém que é usado como moeda de troca, nós ambicionamos algo à frente e esquecemos que a marcha para o progresso deve ser coletiva. E outros tantos mais, como a preguiça, os excessos, como eu falei anteriormente, do acúmulo da matéria, os vícios que aumentaram muito agora nesse processo de pandemia, os vícios do alcoolismo, né? Etilismo, da drogadição, do desregramento alimentar, tudo isso não percebendo do que as coisas que precisamos para sermos felizes são as coisas mínimas e mais simples possíveis. A inveja também. Ora, por que eu vou ter isso se o outro tem algo em que eu deveria ter também? E aí a gente começa a olhar o outro não só com indiferença, mas com um desejo de obter o que ele tem e ainda acumular, não é? As causas anteriores das aflições, normalmente quase sempre ligadas aos laços
de relacionamentos de vidas passadas. Temos um grande exemplo, que é a perda dos entes queridos, né? Temos também os flagelos naturais. Voltando à questão dos entes queridos, nós podemos perceber quantas das vezes a ausência daquele ente querido, de um amigo, de um familiar, é oportunidade para a gente ver uma falha, corrigir, amadurecer, pegar disciplinamente a vida, sem os excessos atuais, e perdemos essa oportunidade. Isso pode ter acontecido no passado, para reparo, de ambos, inclusive. Então, o chamamento se dá também ligado a destinos das vidas passadas. Os flagelos naturais, os terremotos, os tsunamis, percebemos ali que em tempos bem recentes, nos países asiáticos, de uns anos para cá, houveram flagelos naturais muito intensos, né? Indonésia, Japão, Filipinas e outros países daquela região, houve a perda de milhares de vidas e que estavam ligadas ao propósito coletivo de reparação, de ajustamento das causas morais de vidas passadas. O que nós devemos fazer nesse momento? Procurar sanar a vivência desses espíritos e principalmente irradiar pelo poder da mente, da oração, deste lado de cá ao qual nós estamos vivendo, para depositar equilíbrio na Terra, para que outros flagelos sejam minimizados, principalmente com um poder espiritual que nós conferimos quando agimos dessa maneira, né? Doenças de nascença. Quantos casos que a gente percebe de alguém que ou é ligado à família, de alguém que a gente conhece, que tem uma doença específica e que tem que provacionar aquela doença, não é? Eu mesmo tive uma tia que teve um problema de demência e passou a vida inteira circunscrita à dificuldade de se locomover, do intelecto que não desenvolveu, da dependência de terceiros, né? Nós percebemos também na sociedade pessoas que são cegas, pessoas que têm as suas paralisias específicas, doenças específicas e que dependem ali, por um objetivo reparador, de trabalhar a sua humildade, de trabalhar a intemperança, da sua impaciência. São colocados momentos desta dificuldade para a pessoa se resignar. Também é uma grande provação para a família que recebe aquele ser, naquela dor. Eu tinha falado anteriormente na obra E a Vida Continua, porque há uma trama de traições, de orgulho, de ambição, e alguns espíritos, depois de contabilizado pela matemática espiritual, passam por essa dificuldade também no plano espiritual, e a única forma que algum deles tem de reparar é ter impresso no corpo espiritual e refletindo no corpo físico algumas doenças, algumas dificuldades, dos excessos, reflexo dos excessos que viveu na vida passada e que tiveram um tempo reunidos, esses espíritos no Brasil, mas que não colocaram em prática. Então a espiritualidade lembrou através da doença, através da perseguição, da ausência de recursos, que muitas das vezes a ausência de alguns recursos, não só financeiro, mas recursos materiais apropriados para vencer aquelas provas, o espírito não tem, para que ele possa não crescer nos excessos, mas crescer interiormente com a ajuda de terceiros
que o auxiliam de determinada maneira. De que forma? Abdicando do seu tempo, da matéria. Existem várias pessoas que abdicam do seu tempo, fazendo o trabalho altruísta, aguardando o seu momento à frente de uma vida melhor, para ajudar os outros. E assim vai o progresso da humanidade. Né? Aflição por causas anteriores. O homem sofre aquilo que fez os outros sofrerem. Quando libertos momentaneamente da matéria, nós vamos ter no laboratório da alma, nas colônias espirituais, o reencontro com aqueles que já convivemos, com outros espíritos que estão na nossa faixa vibratória, e a gente tem a oportunidade de a mais, além de ligar diretamente à matéria, de refletir. Por quê? Porque todos os insights, todas as cenas, todas as causas, nós refletimos, podemos perceber. É uma grande oportunidade que Deus nos dá para refletir. Mas não só nesse momento. Como eu disse anteriormente, a doutrina dos Espíritos nos esclarece, através das informações que já foram pontuadas pelos Espíritos, e os trabalhos das atividades sociais e as atividades espirituais, a começar da própria família, nos colocam uma oportunidade de refletir sobre esse sofrimento, que todos eles são ocasionados por uma ação indevida nossa. Ou se eu for orgulhoso, numa vivência anterior, eu posso nascer com uma comissão de ser humilhado. Se eu fui avarento, egoísta, ou empreguei mal a fortuna, há uma grande possibilidade de eu ser privado do necessário. Olha quantos milhares, milhões de espíritos a gente já percebeu na história moderna, passando dificuldades, né, em vários países, e podemos observar quão alguns são ainda avarentos e quão ainda são egoístas, mesmo passando pela essa privação da matéria. Extraindo aí a lição que a gente tem que ter da oportunidade de não perder o tempo da reencarnação, para que provas difíceis ainda não aconteçam, como no capítulo dessa avareza, desse egoísmo, desse orgulho. Se eu fui um mau filho, se eu fui um mau esposo, se eu fui um mau irmão, eu poderá sofrer também com filhos que há de ter nesta ou nas próximas encarnações. Então, por que não estabelecermos uma relação de amizade, de fraternidade, de desapego, sim, aqueles interesses mais previstos, sabendo que, em conjunto, a alegria, a harmonia, o sentido de viver vai estar pleno em todos os seus aspectos. Então, façamos uso da reflexão, como diz Santo Agostinho, vamos perceber na histórica passagem da jornada a contabilidade do nosso livro de deveres e direitos também, para que esse relacionamento se dê com menos sofrimento com aquelas almas, aqueles espíritos que mais estão próximos a nós. Os significados atuais dessas aflições, atuais ou anteriores, elas são meio de progresso. Então, quantas das vezes a gente para pensar, mas por que isso aconteceu por mim? Eu me esforcei tanto, poderia ser tão diferente. Será que em um determinado momento de algum ato anterior, eu não pensei indevidamente sobre a conquista de um espaço, de uma pessoa, de um objeto, mas o meio de se alcançar, será que eticamente, moralmente, foi o melhor? Então, as ações conspiram para a proximidade durante as aflições, para refletir o que foi a tomada de decisão passada e que reflete na vida atual e que pode ainda refletir em experiências futuras, de acordo com o nosso grau de adiantamento, pelo esforço individual de cada um.
E os Espíritos nos advertem quanto ao mau uso das questões atuais, para que nunca deixamos de observar na vida a seguinte situação. Seja você quem for, independente do grau de ensino, da sua colocação na sociedade, do seu credo religioso, independente disso, os Espíritos sempre nos colocam e as lições de Jesus. Aproveite a oportunidade. Observe no caminho as suas falhas. Cresça com os caracteres do homem de bem, porque ele é força. E não perca a oportunidade de viver para o crescimento espiritual e material, bem utilizando do uso da matéria, do uso do tempo e da presença de espíritos que, alguns em menor grau de evolução, outros em grau de evolução equivalente, e outros considerados missionários em grau de evolução superior, estão lá para que nós possamos, nesse planejamento reencarnatório, dar uma melhor possibilidade para a nossa vida espiritual, que é a nossa jornada definitiva, próxima, diante de Deus. Que possamos aprender pelo estágio atual que nós vivemos na Terra, as lições daqueles que palmilharam e que partiram desta vida ensinando sempre e pedindo sempre o trabalho, não ofendendo a ninguém, também dirigindo com respeito diante das coisas criadas e dadas por Deus, sabendo que somente Ele é o Senhor de todas as questões. Sabemos que temos que aprender muito com as coisas que foram ofertadas e aprendidas por outros semelhantes e que, ao menor significado que achamos que temos, soma-se tudo num evento maior, que é o evento do amor e da fraternidade universal. Que Jesus nos abençoe hoje e agora e sempre.